Exercício 25, Fulvestre 2013. É um exercício complicado. Ele, na verdade, ele é por interpretação, mas o texto assusta. Geralmente eles fazem isso, quando eles vão colocar um exercício que eles dão a resposta nos gráficos e no texto, eles geralmente assustam com um enunciado que você desconhece. Mas não vamos abordar as coisas que vocês não conhecem e perceber que é uma mera questão de interpretação. Tá? Primeiro, o que ele está perguntando? Qual é a afirmativa correta? Qual é a afirmação correta dos 5 itens que ele vai dar como opção? Então, ele aborda os seguintes temas. Isótopo. O que é um isótopo? O isótopo é o mesmo composto, é o composto de mesmo número atômico, porém massas diferentes. O que varia aqui é a quantidade de nêutrons de um para o outro. O número atômico, ou o número de prótons, como vocês preferirem, que determina que elemento ele é. Por exemplo, o hidrogênio. Todo hidrogênio vai ter um próton, ou seja, o número atômico do hidrogênio é sempre 1, certo? É isso que caracteriza ele, é como se fosse o RG do elemento químico hidrogênio. Só que ele pode ter nenhum nêutron, que é a forma mais comum, por isso que a massa do hidrogênio, quando a gente considera a massa atômica, é 1, né? Porque a abundância relativa em todo o planeta dessas 3 espécies, então vai estar muito próximo a 1, porque praticamente a gente só tem isso aqui. Tá? A gente pode ter o deutério, que é o hidrogênio com um próton e um nêutron, ou seja, a massa 2, e o trítio, que é hidrogênio com um próton, 2 nêutrons com massa 3. Tá? Então, esse é o conceito de isótopo. Compostos é o mesmo elemento químico. O que varia é apenas o número de nêutrons. Tá? E vamos lá, que mais? Segundo conceito, espectrometria de massas. Espectrometria de massas. Primeiro, um espectrofotômetro, um espectrômetro de massas, só quer dizer o seguinte, que são aparelhos que varrem diversas leituras. Por exemplo, se eu tenho um fotômetro, tá? É um aparelho que vai ler comprimento de onda, foto, certo? De luz. Então ele vai ler um fotômetro, ele vai ler um comprimento de onda por vez. Quando eu tenho um espectrofotômetro, o que eu vou ter? Eu vou ter um equipamento que faz uma varredura em diversos comprimentos de onda ao mesmo tempo. É o mesmo caso do espectrômetro de massa. Se eu tivesse um aparelho que medisse uma massa por vez, não seria um espectrômetro. Só que nesse caso é um espectrômetro de massa. Porque o que me interessa? É eu medir diversas massas de uma vez só. Tá? Então o que acontece? No esquema de espectrômetro de massa, que é a figura 1, o que acontece? Você tem um equipamento fechado, você tem que estar em condição de vácuo, por quê? Porque uma partícula, isso é física de ensino superior, tá? Eletromagnetismo, não bitola. Mas o que acontece? Quando você tem uma partícula carregada no vácuo e sob a ação de um campo magnético, de ímãs, tá? De um campo magnético poderoso, o que vai acontecer? A massa, duas coisas vão ser consideradas: a massa e a velocidade. Para quê? Para que você atinja uma órbita circular. Tá? E depende do campo magnético também, mas massa e velocidade que a partícula entra. Tá? Por isso que ela é acelerada aqui. Mas o campo magnético vai influir, e se você colocar numa condição ideal, por exemplo, de espaço infinito, você vai ter aquela partícula carregada fazendo uma órbita circular. Tá? O que acontece aqui? É mais ou menos parecido. Você tem um átomo, uma molécula, né, um conjunto de alguns átomos, que é o nosso caso, que são só isótopos. Tá? Não vai ter quebra de molécula, porque são átomos. Então, ele entra dentro do espectrômetro. Aí o que acontece? Um feixe de elétrons, ou seja, um raio catódico, como se fosse uma fileira de vários elétrons, a gente chama de raio catódico, feixe de elétrons. Ele vai bombardear esses átomos, essas moléculas. Existem duas possibilidades: ou eu quebro as ligações, ou não quebro, eu só expulso um elétron. Como eu estou falando de átomo, não vou ter quebra, eu não vou ter colapso nenhum. Eu só vou expulsar um elétron, ou seja, um elétron negativo por negativo se chocam
e aí eu vou ter átomos carregados positivamente, tá? Nesse caso. Então o que acontece? Eu tenho a minha partícula carregada. Quando ela, no vácuo, eu estou fazendo vácuo dentro desse equipamento, ou uma situação bem próxima de vácuo. Desculpa. Quando ela começar a sofrer a ação do campo magnético, de acordo com a relação de massa de cada uma delas, ela vai fazer uma trajetória circular diferente. Então, eu vou conseguir sentir pelo detector de massa, medir a diferença de massa entre cada um desses átomos. Então, é isso que vai me fazer separar os isótopos, tá? E aí vem a terceira, a segunda informação, a segunda figura e terceira informação importante. Primeiro foi isótopo, segundo funcionamento de espectrometria de massa. Como se avalia um resultado de espectrometria de massa? Você não tem um parâmetro, porque cada vez que você faz isso, você vai ter uma relação diferente. Cada amostra, né, a gente chama. Então, o que acontece? É sempre comparado com uma abundância relativa, tá? O que chega em maior quantidade, a gente chama de 100%. É como se isso aqui fosse 100%, tá? E os outros vão estar numa relação. Por exemplo, aqui seja 20%. Então, para cada 10 moléculas, para cada 10 átomos com 24, com massa 24 que chegam lá, chegam duas com massa de 21. E vai chegar a 1,5 de massa 22. Então, essa é a relação que a gente vai usar. A partir daí, fica muito fácil a gente interpretar alternativa por alternativa para ver qual que é a correta, tá? Vamos lá. Alternativa A. Existem 4 isótopos do elemento X? Não, né? Nitidamente, pela figura 2 a gente consegue ver, pelas duas figuras, na verdade. Aqui você tem 3 trajetórias diferentes e aqui você tem 3 sinais de massa diferentes. Então você tem 4 isótopos? Não. Você tem 3 isótopos. B. A maior abundância isotópica é do isótopo 23. Veja, nem temos o isótopo 23. Nós temos o 21, o 22 e o 24, sendo que o mais abundante é o 24. Então, alternativa B, errada. Alternativa C. Existem 3 picos, sendo de menor massa sempre o mais abundante. Realmente existem 3 picos e o de menor massa é o mais abundante? Não, é o contrário. O de maior, melhor dizendo, o de menor massa sempre o mais abundante? Não. Nesse caso é o de 24. Poderia ser o de 21, que é o de menor massa entre os 3. Aí ele seria o mais abundante. Não é isso que acontece aqui. Então, está errado. Para o nosso caso, o de maior massa o de menor massa não é o mais abundante. Então, alternativa C, errada. Alternativa D. O isótopo 25, X25 de massa, existe uma pequeniníssima porcentagem. Não, ele também não existe. Existe o 21, 22 e 24. Bom, por eliminação é E, mas vamos ler e afirmar o porquê. O isótopo 22 existe numa quantidade bastante reduzida. Veja, em relação aos outros, ele é o que existe em menor quantidade. É uma quantidade bastante reduzida. Então, a alternativa E é a correta. O isótopo 22, X22, existe em uma quantidade bastante reduzida.